Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à quarta-feira, dia 13 de novembro do ano 2024. 13 de novembro do ano 2024. Estamos começando nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a cidade de Cacequi, desde a Igreja Luz para os Povos, Ministério Apostólico. Estamos situados aqui na cidade de Cacequi, na rua Prudente Domingues 440. E hoje é um dia muito especial, pois hoje é dia de culto aqui na nossa congregação. E estamos numa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, se você tem interesse por conhecer a palavra de Deus, quero convidar você a se fazer presente nesta quarta-feira, a partir das 19h30, para estar aqui juntamente conosco, para poder juntos receber de parte de Deus, aprender de parte de Deus aquilo que se refere às 7 igrejas do Apocalipse. Depois temos os cultos sexta-feira, 19h30 e domingo, 18 horas. Mas desta manhã queremos compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. A palavra de Deus desta manhã, vamos estar ministrando em Lucas capítulo número 8, a partir do verso número 22. Esta mesma passagem, nós vamos encontrá-la em Mateus capítulo 8, a partir do verso número 23, assim como também no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso número 35. São os 3 evangelhos sinópticos. Está relatada esta história, João não relata esta história. De que se trata? Se trata de uma tempestade que enfrentaram os discípulos no mar da Galileia. Tempestades acontecem e continuam acontecendo ao largo de todos os tempos. A palavra de Deus, ela começa nos dizendo que Jesus decide passar para o outro lado do mar da Galileia. Sucedeu, pois, que um daqueles dias, Jesus subiu num barco com seus discípulos e, sentando-se, lhes disse: passemos à margem oposta do lago. Jesus queria ir a um lugar onde dificilmente um judeu iria. Do outro lado do lago da Galileia, na margem oposta, estavam as colinas de Golã, uma terra de gentios, onde ali praticamente não existia vestígios de que algum judeu estivesse vivendo ali. Se por acaso existisse algum judeu que estivesse vivendo nessa região, seria um judeu que teria negado sua fé, um judeu que estava com profundos problemas espirituais e até da justiça, poderíamos dizer. Porque era uma terra onde eles não chegavam. Agora, não encontramos no relato bíblico alguma reclamação dos discípulos. Não encontramos alguma reclamação deles que eles estivessem dizendo: Senhor, por que vamos ir lá, por exemplo? Não contenderam, não argumentaram
absolutamente nada para o Senhor. Talvez tenham falado entre eles, porém o Senhor estava dizendo: vamos à margem oposta do lago, ao outro lado do lago. Muitas vezes Deus quer nos levar a esses lugares. Lugares que nós não desejamos ir, que não queremos ir, que para nós são lugares estranhos, raros, que não é de um bom viver, que não está de acordo com a nossa maneira de viver, ou são pessoas que não compartilham a nossa mesma fé, são pessoas que estão lá do outro lado, estão servindo a outros deuses. Pois ali nas colinas de Golã eram colônias, eram cidades, principalmente povoadas por romanos, gregos, pessoas que para os judeus eram gentios. Então eles não queriam contaminar-se com essas pessoas. Por essa razão é que eles não iam até lá ou não viviam lá na outra margem do Mar da Galileia. Eram pessoas desprezadas pelos próprios judeus. E ali Jesus decide chegar. Ali Jesus decide ir e levar juntamente com ele aos seus discípulos. Eles vão subir no barco, e volto a dizer, nós não encontramos aqui do versículo 22 ao 23, ou até o 25, onde nos relata esta história bíblica, de que eles tenham argumentado alguma coisa ao Senhor. Você já argumentou alguma coisa ao Senhor? O Senhor já enviou você a algum lado, a alguma parte que você não queria ir? O Senhor pode estar chamando você a levar uma palavra para uma pessoa que você, por exemplo, vamos utilizar termos mais suaves, você não gosta dela. Você não compartilha os pensamentos, ou a teologia, ou sei lá, como queira chamá-lo, daquela pessoa. Porém, o Senhor quer levá-lo lá, naquele lugar. O lugar onde o Senhor quer levar você, você não deseja ir. Agora, os discípulos obedecem essa palavra. Obedecem. Nesta semana estávamos numa reunião com outros pastores e algumas autoridades, onde estava projetando algumas atividades da Igreja de Cristo aqui na cidade de Cacequi. Então, quando começamos a conversar, logicamente que saiu o tema da importância da oração em cima daquilo que se está projetando, daquilo que se pretende fazer. Porque a partir do exato momento que você toma a decisão de obedecer, de servir, de caminhar com Deus, as forças do inferno vão se levantarem contra você. Mas calma aí, que nós temos promessas tremendas na palavra de Deus que nos falam de proteção. Se quer algumas mais conhecidas, tem o Salmo 91, o Salmo 23. Estão nos dando uma segurança, o Salmo 121. Estão nos dando uma segurança da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Porém, no versículo número 23 diz que quando eles iam navegando, quando eles começaram a navegar, quando eles iam navegando, Jesus dormiu. E quantas especulações existem sobre este versículo?
quantas especulações existem por que Jesus dormiu. A palavra de Deus não nos explica por que Jesus dormiu. Porque estava cansado, porque estava esgotado. Talvez. Porque assim como ele era 100% homem, ele era 100% Deus. E sua parte física, estava sofrendo. Estava cansado. Então era lógico que ele quisesse descansar um pouco. O demais que possa se falar será mera especulação, porque a palavra de Deus não nos fala absolutamente mais nada ao respeito de por que Jesus dormiu. E de repente surgiu uma tempestade de ventania no lago, de maneira que o barco quase naufragava. Se levantou uma tempestade. No meio dessa travessia, ao outro lado, existia uma missão estabelecida por Jesus. Jesus ia com seu grupo de missionários para o outro lado, para as colinas de Golã, porque ali existia uma necessidade. Então, a palavra de Deus era necessário ser instaurada ali naquele lugar. Ali naquele lugar era necessário a presença do próprio Jesus. Quantos lugares você conhece, eu conheço, nós conhecemos, que carecem da presença de Deus? Famílias que estão sem Deus. E nós não chegamos até lá porque ou não gostamos, ou pensamos que já estão condenadas e que não existe mais esperança para essas pessoas. Então, ficamos cuidando do nosso rebanho e esquecemos daqueles que estão do outro lado do lago, que estão do outro lado sofrendo, e sofrendo muito, que estão passando por necessidades tremendas. Porém, quando nós decidimos nos levantar e chegar até esses lugares, logicamente que a tempestade vai vir também. Mas calma aí, que Jesus está no barco. Jesus está no barco. Tempestades, elas vêm. Vêm tempestades naturais, como neste caso, no lago, assim como faz poucos dias atrás, existiram alguns tornados nos Estados Unidos, no Golfo do México, em Cuba, onde aquilo é algo impressionante, a ventania, a chuva. Agora imagina uma pessoa no meio do mar, num barco totalmente precário, porque não estamos falando de barcos sofisticados como os que existem hoje em dia, transatlânticos, não. Estamos falando de barcos de pescadores, barcos feitos artesanalmente, barquinhos de madeira, pequenos. E de repente, eles se enfrentam àquela tremenda tempestade. Às vezes, nas nossas famílias se levantam tempestades também. Através da enfermidade, de uma discussão, enfim. Mas se levantam tempestades. Agora, o importante é que Jesus esteja nesse barco. O importante é que Jesus esteja na sua vida. O importante é que Jesus esteja na sua casa. Que ele forme parte da sua família. Que ele esteja sentado na sua mesa. Essa é a parte importante.
Jesus estava dentro daquele barco. Isso é algo que nós não podemos esquecer jamais, de quem somos nós em Cristo Jesus. De que nós podemos clamar a Ele a qualquer hora, a qualquer momento. Jesus estava dormindo dentro do barco. Os discípulos, logicamente, que vão clamarem a Ele, vão pedirem a Ele. Então, aproximando-se dele, despertaram-o dizendo: Mestre nosso, nós estamos perecendo. Às vezes estamos passando por necessidades tremendas, terríveis, na família, na vida individual, no trabalho, na empresa, nos estudos. E esquecemos de quem somos. Esquecemos que temos um Deus ao qual recorrer e que Ele pode nos socorrer. Esquecemos que Ele está ali ao nosso lado. Esquecemos de descansar nele, esperar nele, clamar a Ele, pedir por Ele. Buscar-me-eis e me achareis, diz o profeta Jeremias. Buscar Deus enquanto Ele pode ser achado. É nesses momentos de tribulação, de angústia, de necessidade, quando devemos de elevar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Ah, mas é difícil? Claro que sim. Claro que é difícil, porque a luta está sendo muita. Pero tampouco o Senhor vai nos dar algo maior daquilo que nós possamos suportar. Ele não vai nos dar uma prova maior daquilo que nós podamos suportar. Às vezes é Deus nos provando para que nós venhamos ser aprovados. Outras vezes, outras circunstâncias, são consequências de decisões erradas que tomamos. E ao longo da Bíblia nós encontramos homens que foram tremendamente usados por Deus, que tomaram decisões erradas. Imagina Jonas. Deus enviou ele para Nínive, mas ele não queria ir a Nínive. Ele odiava aos ninivitas. Seria um sentimento patriótico? Sei lá. Mas ele não queria ir. Ele toma a decisão de subir num barco e ir para o lado oposto a Nínive. E isto traz como consequência também uma tremenda tempestade. Uma tremenda tempestade, onde homens experimentados no mar, assim como os discípulos do Senhor, pois eles eram pescadores e deveriam ter enfrentado muitas tempestades no mar da Galileia ou no lago da Galileia, tinham enfrentado, mas agora estavam surpreendidos com aquela que eles estavam tendo. Mas Jesus estava no barco. E Jesus quer manifestar a sua glória na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua geração. Jesus quer manifestar a sua glória na sua empresa, no seu trabalho, nos seus estudos. Mas você está dando margem para que Ele possa atuar? Logicamente que os discípulos, de uma maneira humana, daquilo que eles sabiam que podiam fazer, eles tentaram fazer. Mas quando viram que já a situação
não estava mais nas suas mãos e que eles não poderiam solucionar absolutamente nada, eles clamam pelo Senhor Jesus. Assim como Jonas. Homens experimentaram naquele barco, de repente eles não sabem mais o que fazer e vão descobrirem que a consequência daquilo que estava acontecendo ali naquele momento, naquele barco, era a desobediência a Deus de Jonas. Quando desobedecemos a Deus, as tempestades também chegam. Quando desobedecemos ao Senhor, as tempestades chegam. As tempestades vêm. É para nós corrigir, é para nós alertar. É para que nós volvamos ao Senhor. Tempestades acontecem permanentemente nas nossas vidas. Agora, a palavra de Deus continua dizendo o seguinte. Vai dizendo, ele se pôs de pé e repreendeu os ventos e o embravecido revolver das águas, e cessaram e houve quietude. Então ele lhe disse, onde está a vossa fé? Mas eles, assustados e admirados, diziam uns aos outros, quem, pois, é este, que até os ventos manda as tempestades e ao lago ou ao mar e lhe obedece? O vento, a tempestade, o mar obedecem a Deus. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Você está em Cristo. Então saiba que Deus é o seu protetor. Quando Satanás está na presença de Deus, lá no livro de Jó, no capítulo número 1, ele vai falar o seguinte para Deus. Vai dizer, por acaso Jó te teme em vão? Levantastes um muro, o cercastes. Ele estava protegido por Deus. Você está protegido por Deus. A sua família está protegida pelo Senhor. Você está protegido. Mas isso não impede de que as tempestades batam na sua porta. Jesus estava no barco. Não podemos esquecer isto jamais. Jesus estava dentro daquele barco. E a tempestade veio. A tempestade chegou. A tempestade bateu forte naquela pequena embarcação. Mas quando eles clamaram, quando eles buscaram ao Senhor, a tempestade desapareceu. Volto a dizer, tempestades vêm nas nossas vidas. Dificuldades vêm nas nossas vidas. Hoje estamos ouvindo o Evangelho, onde nos ensinam que pareceria ser que problemas não deveriam de existir nas nossas vidas. Que lutas não deveriam de existir nas nossas vidas. Hoje existe um evangelho de decretar. E somos nós para decretar. É Deus que toma as decisões. É Deus que sabe o momento, que sabe a hora. É Deus que permite que aconteçam determinadas coisas. Volvamos ao livro de Jó. Satanás somente pode tocar em Jó depois que Deus deu a autorização.
porém também com algumas limitantes. Então, tempestades vão chegar e vão. Mas não esqueça quem você é. Não esqueça que você é um filho de Deus. Não esqueça que você é um discípulo de Cristo. Não esqueça que ele lá na cruz, ele falou, consumado é, tudo está feito. É momento de nós começar a tomar posse daquilo que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Isto é autoridade. Homens de pouca fé. Foi o que falou Jesus para os seus discípulos. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Quantos desistem quando vem o momento da prova, quando vem o momento da luta? Quantos desistem? Quantos deixam de caminhar com o Senhor? Quantos abandonam ao Senhor? Quantos se afastam do Senhor? Quando a prova, a luta vem, o Senhor está perguntando, onde está a vossa fé? Permita-me perguntar-lhe nesta manhã, a sua fé está sendo alimentada? De que maneira está sendo alimentada a sua fé? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está tendo um momento de comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso? Está? Verdadeiramente está tendo um momento de comunhão com Deus? Como está a vossa fé? A fé é a certeza, a convicção daquilo que nós esperamos, mas que ainda não estamos vendo. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Eles poderiam ter essa autoridade? Poderiam. Nós temos essa autoridade. Temos essa autoridade de nós posicionar firmes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e repreender toda sorte de potestades, sempre no nome de Jesus. Sempre sabendo que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Rei dos Reis e que no nome dEle todo joelho se dobrará. Sabendo que não existe outro nome dado aos homens no qual nós possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Pai amado e Deus do céu, Senhor, desta manhã, meu Deus, eu quero agradecer-te pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, ó meu Pai. Senhor, que tu venhas abençoar a cada família, Senhor, que possa estar ouvindo ou que vai ouvir, Senhor, esta transmissão, meu Deus. Senhor, que tu venhas abençoá-los, que tu venhas fortalecer a sua fé, que tu venhas, Senhor Deus, levantá-los e colocá-los em lugares de honra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta transmissão, vá até ali o nosso canal do YouTube, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, deixe seu like, seu comentário, ative ali o sininho das notificações. De segunda a sexta-feira sempre tem um vídeo ali, pela manhã. É muito importante para nós isto de que você possa estar junto com nós. Não deixe de inscrever-se também no nosso canal. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.